Rende mais. Fácil de encontrar. Na rua Doutor Silva Pinto, número 210, no centro, em frente à Santa Casa. Ligue 4693-3267. Entrega em domicílio. Mercado Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. Você ainda não sabe o telefone da Mega? Então anota aí. 4693-1292. Fale com a Mega. 4693-1292. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai. Só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Ê, pai. Tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. A Mega está onde você estiver. www.megafm879.com.br. Acesse. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes, com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem. Você acompanha aqui. A juventude é uma coisa tão bela, que pena desperdiçá-la com os jovens. George Bernard Shaw. Uma boa tarde para vocês, meu nome é José Freire. Hoje damos início ao nosso programa Espertos como Serpentes. Primeiramente gostaria de deixar os meus agradecimentos a toda a equipe da Mega FM, o apoio operacional de todas as pessoas que viabilizam essa transmissão, como o Pedro. Gostaria de agradecer muito pelo apoio do Júnior, que foi uma das pessoas que me motivou e inspirou a dar início a esse novo projeto aqui na rádio. E eu espero que todas as quintas-feiras nós possamos ter 30 minutos de bate-papo muito agradável. Aqueles que desejarem estão convidados a acompanhar o programa pelo Facebook da Rádio Mega FM. Na medida do possível a gente vai aqui respondendo as perguntas, tá? Então, propriamente, antes de entrar no tema do programa de hoje, que é escolha da profissão, gostaria de compartilhar um pouco com vocês o que me motivou a estar aqui hoje dando início a esse novo projeto na Mega FM. Bem, muitos acho que já me conhecem, né? Meu nome é José Freire Nunes, tenho 24 anos e sou mentor educacional na empresa Magister Freire Mentoria Educacional. E eu nasci em Mogi das Cruzes, mas vivi aqui em Guararema até os 18 anos. Quando aos 18 anos eu prestei vestibular no curso de Direito e fui aprovado na Universidade de São Paulo. Então, aos 18 anos eu saí de Guararema, isso foi entre 2011 e 2012, e fui para São Paulo estudar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde permaneci até 2016, ano da minha graduação, e em 2017 comecei a atuar como advogado. Durante esse tempo em que permaneci em São Paulo, eu conheci uma série de estudantes de todo o Brasil, todas as regiões, e também tive a oportunidade de realizar uma série de cursos no exterior, nos Estados Unidos, Canadá e na Inglaterra. Então, se eu pudesse traçar uma comparação aqui, Juscelino Kubitschek dizia que o Brasil, durante o seu governo, cresceria 50 anos em 5. Eu, durante o tempo que eu permaneci em São Paulo, de 2012 até o final de 2017, foi como se eu tivesse vivido 60 anos em 5. 60 anos em 6, no caso. E por que eu digo isso? Tanto pela riqueza de experiências que eu tive, como pela profundidade, tanto de experiências positivas como negativas. E todo esse conjunto de experiência terá sido um mero exercício de futilidades da minha parte, se elas não se converterem em algum tipo de conhecimento que pode beneficiar
toda a sociedade, começando pelas pessoas que estão mais próximas de mim, aos munícipes que moram aqui, os munícipes de Guararema, e todas as pessoas que têm interesse de ouvir a minha mensagem onde quer que estejam, por meio da rádio ou por meio do Facebook. Então, eu comecei falando para vocês que a minha formação original é de advogado, eu estudei direito, não? Então, o que me motivou a estar aqui hoje, tendo esse programa na rádio e trabalhando como mentor educacional? O que me motivou a realizar essa mudança tão drástica na minha vida? Bem, o primeiro fator, que acho que foi o mais importante, é que desde o segundo, terceiro ano da minha graduação, eu comecei a sentir uma certa inadequação ao ambiente que eu estava inserido, tanto ao ambiente físico da cidade de São Paulo, como a atmosfera intelectual e moral na qual eu estava inserido. Já que na época eu não tinha muita ideia do que eu poderia fazer, além de terminar minha graduação, eu terminei minha graduação, tive a oportunidade de trabalhar em escritórios de advocacia muito renomados em São Paulo. Trabalhei como advogado num excelente escritório chamado DRA Advogados, um dos melhores escritórios da América Latina na área de seguros. Mas, ainda assim, eu tinha ao meu redor todos os símbolos que nós associamos com o sucesso. Então, eu estudava numa faculdade que é muito prestigiada, tinha um bom salário, estava vivendo uma localidade interessante em São Paulo, e ainda assim tinha esse sentimento de inadequação que permanecia. Até que chegou um ponto que era tamanho o meu grau de cansaço, eu estava tão extenuado, tanto física como psicologicamente, que eu precisei ir até o Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista, para realizar uma bateria de exames. E no dia subsequente, eu fui dormir 9 da noite e acordei 2 horas da tarde do dia seguinte, porque eu não tinha forças para levantar da cama. Tamanha era como eu disse, o meu cansaço. E eu interpretei isso como um sinal de que eu precisava realizar uma mudança drástica na minha vida, porque era uma situação que não era autossustentável. Então, isso fez com que eu voltasse para Guararema, mais ou menos como quem está familiarizado com a história do Pinóquio, quando ele está na Ilha dos Prazeres, está no processo de se tornar um burro, que ele pula da Ilha dos Prazeres, vai direto para o mar, sem saber exatamente para onde ir, mas sabendo exatamente de onde ele deveria escapar. E, diante de uma série de circunstâncias, luzes, bons conselhos que eu recebi, eu dei início a essa empresa Magister Freire Mentoria Educacional, tentando, em alguma medida, preencher essa lacuna no âmbito educacional que existe no Brasil. Primeiramente por meio de aulas de inglês e francês, reforço escolar, e no médio e longo prazo visando o treinamento de pessoas que atuam no mundo corporativo e na área educacional propriamente dita, tanto no setor público como no setor privado. E por que, dentro dessa iniciativa da empresa, eu concebi esse programa? Bom, porque tendo em vista a minha experiência de vida, o testemunho que eu já recebi de outras pessoas e a literatura a qual eu tive acesso, eu poderia dizer que a melhor imagem para descrever qual que é a situação do jovem atual seria aquele relato de um mito grego em que os marinheiros são atraídos pelo belo canto de uma sereia para serem tragados pelo mar. E eu acho que essa é uma imagem muito característica e significativa que traduz muito bem o clima em que a juventude se encontra, que é um clima que eu diria de uma certa letargia, uma apatia existencial. E existem 3 aspectos que deixam muito clara essa apatia. Primeiramente, primeiramente eu diria os elevados índices de suicídio que existem entre os jovens, que é uma realidade muito complicada. O segundo aspecto, eu diria que a ingestão de doses elevadas de maneira habitual de álcools e drogas, então tanto drogas lícitas como ilícitas. E terceiro, uma moralidade sexual caracterizada por uma lascívia e devassidão que só se rivalizam com os costumes na decadência do Império Romano. Então, esses 3 fatores, eu diria que são suficientes para mostrar que os jovens, se eu tivesse que dizer em termos evangélicos aqui, estão como ovelhas sem pastor, absolutamente perdidos. Tanto é que eu comecei o programa com essa citação do filósofo inglês George Bernard Shaw,
A juventude é uma coisa tão bela, que pena desperdiçá-la com os jovens. Talvez você, que ainda seja jovem, ou mesmo você com seus 30, 40, 50, 60 anos, possa se identificar com essa frase, seja por conta de alguma coisa cabeluda, uma coisa meio esquisita que você fez na sua juventude, porque você está lidando com o mesmo problema com seu filho, com seu primo, com seu amigo, etc. Mas eu não gosto tanto dessa frase, eu gosto mais dessa outra frase que eu usei como um chamativo na propaganda para este programa. A juventude não foi feita para o prazer, mas sim para o desafio, do filósofo francês Paul Claudel. Então, por que eu estou falando em desafio? Porque uma vez que o jovem se encontra no estado de letargia e apatia, ele não vai ser despertado desse estado se você simplesmente afagar o seu ego, dando algo prazeroso, facilidade para ele fazer. Isso a nossa sociedade pautada pela economia de mercado já faz muito bem. Mas você vai conseguir despertá-lo desse estado de apatia justamente desafiando, dando alguma coisa que o incomode, que faça com que ele saia de sua zona de conforto. E é justamente o que eu estou querendo em certa medida fazer aqui. Como eu já citei a história do Pinóquio, é uma história que eu gosto muito porque eu acredito que passa uma série de ensinamentos sobre a vida. E um deles é o papel que tem a nossa consciência. Para aqueles que estão familiarizados com a história, a consciência do Pinóquio é um grilo falante. E em inglês, a palavra que significa inseto também significa incomodar, to bug. Isso é muito significativo porque a consciência do Pinóquio, grilo falante, é justamente aquilo que o está constantemente incomodando, falando para ele não ir por determinado caminho, ir para o outro. Quanto mais o Pinóquio obedece à sua consciência, mais ele realiza escolhas acertadas. Quanto menos ele obedece, mais escolhas erradas ele realiza. Então, eu estou aqui para, em alguma medida, durante essa meia hora, durante a semana, ser um pouco a consciência dos meus ouvintes para despertá-los para algumas realidades. Então, o meu programa ele vai ser bem sucedido na medida que ele for capaz de incomodar em alguma medida as pessoas que o estão ouvindo. Então, eu não estou aqui para afagar o ego de ninguém e nem para dar alguma coisa prazerosa. Eu estou aqui justamente para incomodar, mas no melhor sentido da palavra. Um incômodo que vai gerar algum tipo de inquietação. Essa inquietação que leve o meu ouvinte a ter uma certa reflexão sobre essa inquietação. Um arrependimento de algo que se fez ou se deixou de fazer e um propósito bem concreto para melhorar de vida, seja no âmbito afetivo, familiar, financeiro, etc. Justamente por esse, digamos assim, esse quadro de motivos, primeiro, esse dado biográfico meu de sair de São Paulo e voltar para Guararema, dar início a uma nova empresa e diante dessa carência em que a juventude se encontra, que eu dei início hoje a esse projeto, pelo qual eu sou muito grato. Novamente, agradeço muito as pessoas que me apoiaram, me motivaram a fazer isso, tanto familiares, amigos, como simpatizantes, e estou muito confiante de que nós poderemos tratar de uma série de questões que vão ser muito importantes, não somente para a juventude, mas para todos, porque uma das coisas que nós veremos aqui é que se você não resolveu alguns problemas na sua juventude, vamos colocar entre os 18 e 25, 28 anos, esses problemas podem ser arrastados por toda a vida, então talvez as pessoas que mais precisem ouvir alguma das reflexões que eu vou propor aqui sejam pessoas que a princípio não seriam caracterizadas como jovens. Então esse é o meu projeto ambicioso, mas acredito que vai ser muito frutífero, como eu tentarei mostrar depois do nosso intervalo, uma pausa para um refresco e a gente já começa o segundo bloco entrando no assunto propriamente do programa. Falhas na partida do seu carro? O consumo de combustível aumentou? Danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor? Perda de potência? Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein?
vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. Todo dia, a toda hora, tem Mega 87.9. Quer saber o que acontece no mundo dos negócios? Acompanhe o programa Gazeta do Comércio em Foco, uma produção dos jornais O Novo e Gazeta do Comércio, em parceria com a Mega FM. A qualquer momento, notícias exclusivas para você. Bom, estamos de volta, agora que já passou o frio na barriga da estreia, acho que podemos ir com mais tranquilidade, não é, gente? Beleza, então. Então, eu falei para vocês que o tema de hoje vai ser a escolha da profissão. Mas antes de entrar propriamente nesse tema, eu gostaria de só tratar um pouco mais sobre as causas desse estado em que a juventude se encontra antes. Então, o primeiro motivo, isso é uma coisa que é verdade para qualquer tempo histórico. Quem é o jovem? O jovem é, por definição, aquela pessoa inexperiente que não consegue tomar decisões por si própria. Então, esse é o estado normal do ser humano. E qual que é o problema com isso, especificamente no tempo em que nós vivemos? É que a partir da década de 60 do século passado, começou-se a povoar o imaginário social com a ideia de que o jovem tem que ser aquele que se rebela, que toma a frente das grandes transformações sociais. Só que qual que é o problema com isso? Que se nós formos estudar a história nos últimos 120 anos, nós veremos que os movimentos políticos mais assassinos foram aqueles que foram primeiramente acolhidos por muitos jovens, inclusive muitos jovens tomando a frente nesses movimentos políticos. Temos os casos lamentáveis do nazismo na Alemanha, no fascismo na Itália e do socialismo na União Soviética. Então essa ideia de que os jovens e a classe universitária serão responsáveis por uma grande mudança social positiva para a sociedade parece estar na contramão da história, pelo menos nos últimos 120 anos. Justamente porque muitas das pessoas que deram início a essas tentativas de transformação de engenharia social foram estudantes universitários e professores. Então, muita calma quando nós estamos colocando muita responsabilidade em pessoas que, primeiramente, têm dificuldade em arrumar o próprio quarto, né? Bom, o segundo ponto, acho que todos já tiveram uma experiência semelhante a essa. Você entra numa pizzaria e você vê o cardápio com 70, 30, 40 sabores de pizza. Você passa 15, 20, 30 minutos com os seus familiares ou amigos tentando definir o sabor, não consegue tomar uma boa decisão se você vai pedir pizza de picanha ou de batata frita e acaba pedindo meia portuguesa e meia calabresa. O que acontece? Você fica com remorso, se remoendo por causa da sua decisão, porque você acredita que poderia ter tomado uma decisão melhor e você não fica satisfeito, afinal, com a sua escolha. Essa realidade muito prosaica, ela aponta para algo muito maior na nossa vida. O psiquiatra americano Barry Schwartz publicou um livro em 2004 chamado O Paradoxo da Escolha, que mostra o seguinte: o fato de você ter mais opções para decidir não é uma coisa necessariamente boa, porque mais opções significa mais variáveis a considerar para realizar a sua escolha. Isso significa mais tempo que precisa ser investido para se fazer uma boa escolha. E ainda que você tome o tempo que for necessário e faça uma escolha, você sempre vai ficar com a impressão que uma escolha melhor poderia ter sido feita com base em algumas variáveis que você não considerou. E isso talvez possa explicar o motivo pelo qual hoje tantas pessoas protelam, adiam por tanto tempo uma série de decisões definitivas, como casar, ter filhos, ou porque você enxerga pessoas que fazem uma graduação
1000 especializações e não direcionam nenhuma dessas especializações para uma carreira profissional específica. Então você tem o jovem, que por definição é uma pessoa inexperiente, para tomar decisões num mundo em que é oferecido para ele cada vez mais opções. Se essa situação já não fosse complicada o suficiente, você tem um terceiro nível desse problema, que é o nosso profundo descaso que muitas pessoas têm, começaram a ter especialmente a partir da década de 60, pela tradição. E o que é uma tradição? Tradição é uma palavra que vem do latim traditio, que significa alguma coisa que você passa. Então a gente pode entender a tradição como uma corrente, sendo que cada um dos elos de uma corrente representa um aspecto dessa tradição. Então vamos supor, o que você vai fazer quando crescer? Qual é a sua profissão? Bom, você pode tomar como base a sua tradição familiar, ou seja, o que meus familiares, meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós fizeram. Você pode tomar como base uma tradição local. O que a sua cidade é famosa? Então a gente tem, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, Tatuí, que é uma cidade famosa pelos conservatórios. Mas qual que é o problema quando você desconsidera todas essas tradições na tomada de uma decisão? Que você não tem absolutamente nenhum parâmetro. Ou seja, ainda que você for rejeitar um critério para tomar uma decisão, o simples fato de existir um critério que você rejeita, isso por si só já representa um parâmetro, e é um parâmetro bom. Agora, se você parte do pressuposto que não existem absolutamente nenhum critério, o que sobra para você, especialmente para o jovem? Um conjunto de sentimentos contraditórios que mais parecem com uma montanha-russa. E esses sentimentos contraditórios, às vezes intensos, às vezes pouco intensos, não são sólidos o suficiente para apoiar uma boa decisão. Então você tem uma pessoa que, por definição, é despreparada, num mundo em que existem cada vez mais opções, sem nenhum critério para tomar uma boa decisão. Não bastasse isso, tem ainda um outro problema de cunho mais profundo, que é aquilo que o psiquiatra Viktor Frankl chamou de vácuo existencial. O que é esse vácuo existencial? A ideia de que não existe nenhum sentido para a sua vida, ou seja, não existe um porquê nem um para quê claro para o que você precisa fazer. E se as coisas não têm sentido, qual que é justamente o sentido de você tentar melhorar, ser um bom cidadão, ser um bom filho, ser um bom marido? Não existe sentido. Então, se não existe nada que te preenche na vida, não é à toa que você tem número considerável de jovens recorrendo ao suicídio, à ingestão de doses cavalares de drogas lícitas e ilícitas. Em alguma medida para compensar essa falta de sentido, que é algo que subjaz o imaginário, especialmente o imaginário da juventude. Tudo bem, então eu apresentei agora um quadro relativamente apocalíptico, eu diria. Mas eu espero terminar o programa num tom um pouco mais elevado, mostrando que existem uma série de dificuldades, mas acima de tudo existe esperança para tudo isso. Então, qual que é o tema de hoje que eu vou começar a esmiuçar com vocês? A ideia de como você deve escolher a sua profissão, com base no dinheiro ou com base no prazer. E para isso, eu vou usar aqui um livro do escritor Orígenes Lessa, chamado O Feijão e o Sonho, que é um livro que retrata justamente essa falsa dicotomia que existe entre prazer e dinheiro. Em síntese, qual que é o grande drama do livro? Você tem o personagem principal, Campos Lara, que é casado com a Maria Rosa, e ao mesmo tempo que ele tem que sustentar a família, trabalhando como professor numa escola, ele tem uma série de anseios, de sonhos de se tornar um grande poeta. Então, ele está constantemente dividido por essa ideia de eu tenho que ganhar o meu feijão, ou seja, cumprir bem o meu dever, dando aula muitas vezes para crianças que eu não gosto, cujos pais eu não converso, mas ao mesmo tempo eu tenho isso que me completa de verdade, que me dá prazer, que é ser um poeta, escrever poemas e me tornar um poeta famoso. Então perceba que esse tipo de dicotomia, que é muito comum na cabeça do jovem, especialmente na época entre os 17 e 20 anos, que é a época da escolha da profissão, pode acompanhar uma pessoa pelo resto da vida se ela não resolver bem esse problema. Então, como que a gente resolve essa, que eu vou mostrar
falsa dicotomia entre fazer as coisas por dinheiro e fazer as coisas por prazer. Aparentemente insolúvel, não? Bom, a grande questão é a seguinte: existem uma série de coisas que nós não fazemos movidos pelo dinheiro nem mesmo pelo prazer, mas sim nós fazemos movidos por sentido. E quando nós estamos falando de sentido, a gente está falando de uma coisa que transcende o dinheiro e o prazer, que é a vocação. O que é uma vocação? Vocação é uma palavra que vem do latim, vocare, que significa chamar. Então, vocação é um chamado que você recebe para realizar algo no mundo, por meio do seu trabalho. Seja esse trabalho profissional, doméstico, remunerado ou não, trabalho voluntário, social. Tá. E para aqueles que conhecem o comediante canadense Jim Carrey, sabe que ele é muito caricato e engraçado, mas eu não sei se a maioria das pessoas sabe como é que ele se tornou essa pessoa tão caricata e engraçada. Então, durante boa parte da infância e da adolescência do Jim Carrey no Canadá, a mãe dele tinha sérios problemas de saúde e ela estava constantemente na cama. E vendo a mãe tão triste, tão abatida, ele começou a treinar, fazer caretas e contar piadas para dessa maneira conseguir alegrá-la, tirar um pouco de alegria diante de todo aquele sofrimento. Tá. O Jim Carrey fazia isso por prazer ou por dinheiro? Ele fazia isso porque ele gostava que a mãe dele estivesse numa cama sentindo dor ou porque ele estava sendo remunerado por isso? Por nenhuma das duas coisas. Ele fazia isso por quê? Porque era uma coisa que fazia sentido para ele. Então, essa dicotomia prazer e dinheiro é falsa, primeiramente porque as coisas não se apresentam para a gente fazer as coisas por prazer ou por dinheiro, mas sim se fazer uma coisa tem ou não sentido. Ou seja, o prazer e o dinheiro são contingenciais a alguma atividade que nós vamos realizar porque temos vocação. Tá, tudo bem. Agora, por que vamos tentar destrinchar um pouco mais essa ideia dessa falsa dicotomia. Primeiramente, uma vez que nós vivemos numa sociedade que escolheu que não haverá mais escravos, a consequência disso é que toda pessoa precisa, em alguma medida, prover o seu próprio sustento. Então, na sociedade que nós nos encontramos, é muito claro que é vocação de cada pessoa prover o seu próprio sustento. Então, a ideia de que você tem que trabalhar para ganhar um salário para se sustentar já representa um primeiro passo na realização da sua vocação, mas somente um primeiro passo. Como que nós chegamos, então, a um segundo passo na realização da sua vocação? Bem, parece que é a vocação universal que está presente na alma de todo o ser humano, a vocação para o amor, ou seja, você realizar determinados atos pelo bem do próximo, independentemente daquilo que você vai receber em troca, ainda que você não receba nada. Então, nós conseguimos observar que, uma vez que você começa a prover o seu próprio sustento, esse sustento pode ser usado para apoiar financeiramente outras pessoas no âmbito da sua família. Então, o sustento que o pai e uma mãe recebem do trabalho serve para criar os filhos. Da mesma maneira que um filho que recebe um salário pode ajudar seus pais idosos em comprar remédios, pagar uma enfermeira, etc. Então, uma vez que o seu trabalho adquire uma dimensão de amor, que você está trabalhando não somente para se sustentar, mas para sustentar o outro, você começa a realizar em outro nível a sua vocação. Agora, vamos mais fundo. A ideia do prazer. Por mais prazerosa que seja alguma atividade, seja jogar bola, estudar, ir ao cinema, toda profissão, toda atividade, ela tem em si algum tipo de dificuldade, algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Então, por exemplo, o médico, qual que é a dor, a dificuldade que ele tem que lidar? Ele tem que lidar com a dificuldade de ficar vendo sangue, ouvindo desgraça da vida de uma série de pessoas. Qual que é a dificuldade que um atleta tem? Ele tem que se submeter durante um bom período diariamente a períodos de profunda dor na sua musculatura, ficar com a musculatura dolorida. Só que perceba que se você é vocacionado para fazer alguma coisa, você a faz independentemente do prazer. Por quê? Porque você tem uma resistência específica à dor inerente a essa vocação. E uma vez que você a faz não somente
não por prazer, mas por sentido, você consegue transcender a categoria do prazer e, durante um bom tempo, sustentar uma vocação não porque ela te dá prazer, mas porque ela te dá sentido. Então, eu gostaria de trazer aqui um dado biográfico de um autor que eu já citei hoje, que é o do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele passou 4 anos no campo de concentração, salvo engano, entre 1941 e 1945, pelo fato de ser judeu. E ele percebeu que, enquanto havia pessoas que se entregavam àquela situação antagônica, outras pessoas conseguiam não somente sair lúcidas daquela situação, mas fortalecidas moralmente. E como isso era possível para ele? Ele começou a observar que as pessoas que eram mais capazes de resistir à dor eram aquelas que tinham um senso de vida, um propósito de vida, ou seja, um sentido para a vida bem profundo. Seja ele arraigado na família, então eu preciso me submeter a isso e passar por isso porque eu preciso voltar para minha esposa, para os meus pais. Eu preciso passar por isso porque Deus está contando comigo, Ele quer que eu passe por isso, eu preciso servi-lo. Ou por uma série de outros fatores, porque eu tenho alguma obra, algum trabalho que eu preciso realizar. Então, uma vez que você tem a sua vida arraigada no sentido, você consegue transcender a categoria do prazer e do dinheiro e fazer as coisas não porque elas dão prazer, mas porque elas dão dinheiro, mas porque elas fazem sentido. Voltando no exemplo do Jim Carrey, o que começou como uma vocação, posteriormente se tornou parte da vida profissional dele e ele começou a ganhar muito dinheiro com isso. Mas perceba, se ele tem vocação para isso, é uma coisa que ele faria independentemente do prazer ou do dinheiro, mas sim por sentido. Então, para tentar responder a pergunta, você precisa escolher uma profissão com base no prazer que ela te dá ou com base no dinheiro que você vai receber. Nenhum desses critérios são bons. O que você tem que perguntar isso faz sentido? E uma das maneiras de você descobrir o sentido de uma coisa é perguntar a que tipo de dor, a que tipo de sofrimento, a que tipo de obstáculo eu tenho uma resistência específica. Talvez isso possa ser uma boa dica para você começar a pensar o que você vai fazer no seu âmbito profissional. E lembra, o trabalho ele não se restringe ao âmbito profissional. Você tem uma série de outros trabalhos igualmente ou até às vezes mais louváveis que você pode realizar. O trabalho doméstico, o trabalho voluntário, o trabalho social, etc. Então, não fazer as coisas por prazer nem por dinheiro, mas sim por sentido. Pense, por exemplo, no ápice da pessoa que vive uma vocação, a vocação do mártir. Como que o mártir realiza a sua vocação? Ele realiza a sua vocação por meio das pessoas que o perseguem. Ou seja, o mártir é aquele que está disposto a ser injuriado, caluniado, açoitado e, em última instância, morto para defender uma coisa que ele acredita. Então perceba que o mártir é aquela pessoa que consegue transformar uma aparente derrota num sucesso triunfante. Então o ápice da concretização da vocação do mártir é justamente quando ele morre em prol daquilo que ele defende. E nós temos exemplos de uma série de mártires no século XX. Temos o exemplo do Mahatma Gandhi, Martin Luther King e do padre Maximiliano Kolbe. Então, caminhando para o final do nosso programa, eu gostaria de deixar aqui para reflexão durante a semana a leitura de um texto do filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, chamado O Imbecil Juvenil. Já acreditei em muitas mentiras, mas há uma a qual sempre fui imune, aquela que celebra a juventude como uma época de rebeldia, de independência, de amor à liberdade. Não dei crédito a essa patacoada, nem mesmo quando jovem eu próprio ela me lisonjeava. O jovem, é verdade, rebela-se muitas vezes contra os pais e professores, mas é porque sabe que no fundo estão do seu lado, e jamais revidarão suas agressões com força total. A luta contra os pais é um teatrinho, um jogo de cartas marcadas, no qual um dos contendores luta para vencer e o outro para ajudá-lo a vencer. Muito diferente é a situação do jovem ante os da sua geração, que não tem para com ele as complacências do paternalismo. Longe de protegê-lo, essa massa barulhenta e cínica recebe o novato com desprezo e hostilidade que lhe mostram, desde logo, a necessidade de obedecer para não sucumbir.
É dos companheiros de geração que ele obtém a primeira experiência de um confronto com o poder, sem a mediação daquela diferença de idade que dá direito a descontos e atenuações. É o reino dos mais fortes, dos mais descarados, que se afirma com toda sua crueza sobre a fragilidade do recém-chegado, impondo-lhe provações e exigências antes de aceitá-lo como membro da horda. A quantos ritos, a quantos protocolos, a quantas humilhações não se submete o postulante para escapar à perspectiva aterrorizante da rejeição, do isolamento. Para não ser devolvido, impotente e humilhado, aos braços da mãe, ele tem de ser aprovado num exame que lhe exige menos coragem do que flexibilidade, capacidade de amoldar-se aos caprichos da maioria, a supressão, em suma, da personalidade. Não é de espantar que o rito de ingresso no grupo, custando tão alto investimento psicológico, termine por levar o jovem à completa exasperação, impedindo-o simultaneamente de despejar seu ressentimento de volta sobre o grupo mesmo, objeto de amor que se sonega e por isso tem o dom de transfigurar cada impulso de rancor em novo investimento amoroso. Para onde então se voltará o rancor, se não para a direção menos perigosa? A família surge como o bode expiatório providencial de todos os fracassos do jovem no seu rito de passagem. Se ele não logra ser aceito no grupo, a última coisa que lhe há de ocorrer será atribuir a culpa de sua situação à fatuidade e ao cinismo dos que o rejeitam. Numa cruel inversão, a culpa de suas humilhações não será atribuída àqueles que se recusam a aceitá-lo como homem, mas àqueles que o aceitam como criança. A família, que tudo lhe deu, pagará pelas maldades da horda que tudo lhe exige. Eis que se resume a famosa rebeldia do adolescente: amor ao mais forte que o despreza, desprezo pelo mais fraco que o ama. Todas as mutações se dão na penumbra, na zona indistinta entre o ser e o não ser. O jovem, em trânsito entre o que já não é e o que não é ainda, é por fatalidade inconsciente de si, de sua situação, das autorias e das culpas de quanto se passa dentro e em torno dele. Seus julgamentos são quase sempre a inversão completa da realidade. Eis o motivo pelo qual a juventude, desde que a covardia dos adultos lhe deu autoridade para mandar e desmandar, esteve sempre na vanguarda de todos os erros e perversidades do século. Nazismo, fascismo, comunismo, seitas pseudo-religiosas, consumo de drogas. São sempre os jovens que estão um passo à frente na direção do pior. Um mundo que confia seu futuro ao discernimento dos jovens é um mundo velho e cansado, que já não tem futuro algum. E qual que vai ser a frase que nós vamos adotar na nossa vida? A juventude é uma coisa tão bela, que pena desperdiçá-la com os jovens, ou a juventude não foi feita para o prazer, mas sim para o desafio. Aqui quem fala é seu apresentador José Freire. Essa foi a primeira edição do programa Espertos como Serpentes. Muito obrigado por prestigiar a Rádio Mega FM. Fiquem com Deus, uma boa semana.